aí, pessoal, estão me ouvindo bem? Esse negócio de fone é difícil para quem está no palco, né? Bom, eu sou a Fernanda, eu sou head do time de soluções de marketing cloud, então trabalho com tudo isso de marketing na Salesforce. E hoje a gente veio falar de algo que vocês nem devem ouvir falar no dia a dia, que são dados e como a gente consegue ativar e trazer valor com esses dados, né? Quem aqui é apaixonado por dados? Estão acordados? Boa. Só que, cara, por mais que a gente ame dados, a nossa vida não é organizar dados. A nossa vida, as empresas que todos nós trabalhamos, o que a gente precisa fazer é transformar dados em experiências relevantes para os nossos clientes. Em clientes satisfeitos, em receita. Isso que traz valor, né? Isso aí. Dado é ouro? Dado é ouro, né? Dado tem que estar bem guardado? Tem que estar bem guardado. Por isso que a gente tem Databricks. Mas não adianta o dado estar trancado no cofre. Porque se você não conseguir permitir que a pessoa na tua organização que precisa daquele dado consiga acessar o dado que ele precisa, rápido, na hora que ele precisa, para entregar algo diferenciado para o teu cliente, não adianta você ter dado, que você não está tirando o valor dele, né? Eu que tenho essa minha veia marqueteira, né? Eu trabalho com nuvem de marketing, fiz uma carreira em marketing, mas eu sempre falo, né, assim, relacionamento é um conjunto de momentos. Então, quem aqui é cliente da Salesforce? Vários de vocês, né? Todos os momentos que vocês interagem com a Salesforce vão compondo o relacionamento que vocês têm. A memória, né, a marca, são as memórias que esses momentos deixam, né? Pô, vocês estão num momento legal aqui no Databricks, vocês vão ficar com uma percepção de marca legal de Databricks, né? Então, a marca são as memórias. E os dados que registram todos esses momentos. E hoje em dia, todo mundo quer ser tratado como um ser humano. Eu viro e mexo, vou tomar café da manhã perto da minha casa, quando eu chego lá... Quer ter o tratamento VIP. Quero ter, né? Chega lá, já sabe, E eu já sou pouco dona conversadeira. Fernanda, gostaria do seu Dona cafezinho nada, de né? sempre. E aí, Fê? E aí, Tom? Beleza? Pô, você quer ter o café com leite de amêndoa? Aquele Quero, pãozinho com tal. manteiga de todo dia. Exatamente. Eu quero ser tratada, eu quero ser reconhecida. Isso é ter um tratamento humano. Você só consegue fazer isso em escala se você fizer isso de uma forma automática, a partir de dados que registram o histórico disso tudo. Então, no fim do dia, o valor do dado é ou você conseguir ter algo automático que vai ser desencadeado a partir desse dado, né? Então ativar e gerar uma ação com esse dado, ou você gerar insights, né? Você conseguir ver esses dados para as coisas que você precisa, né, de uma intervenção humana e falar, opa, tem alguma coisa interessante aqui, tem alguma coisa que eu não esperava ver, alguma associação de coisas, um tipo de consumidor que está interessado por um produto, uma mensagem que está indo melhor, alguma coisa que faz sentido. E eu acabo vendo isso, tendo esse insight, né? Isso tem muita parte de Tableau também, mas você conseguir ver isso para ativar esses dados. Então, eu acho que essas são coisas super importantes e a gente, muitas vezes no dia a dia, a gente está tão ali no mundo do dado que a gente esquece um pouco, né? Que no fim do dia, assim, quando eu converso com muitos clientes, eu sou head do time no Brasil e muitos dos clientes, quando eu vou falar com o time de IT, o que eu ouço? Puxa, o time de negócio me pede uma coisa, eu fico um tempão, aí eu entrego, o cara fala, não era isso, faz de novo. Aí daí eu vou, faço tudo de novo. Cara, não é ficar correndo atrás do teu backlog, que não termina nunca, de coisas operacionais, que você vai entregar valor para tua empresa, né? Ter aquele projeto que você vai se organizar. Operacional, né, Fê? Acaba ficando muito preso no operacional e aí aquele talento todo que você tem no time de dados acaba não sendo aproveitado para a coisa mais valiosa que você tem. Então, Exato. Fica ali, operacional, vai e volta, braçal e não tira valor. Isso é uma realidade na empresa de vocês? Quem aqui faz mais trabalho operacional para entregar para o time de negócios do que gostaria? É a realidade de todo mundo. E aí, por outro lado, quando você vai falar com negócios, o time de negócios está assim, cara, eu pensei numa campanha super legal. Eu quero esse segmento. Aí vai lá, pensa no segmento, pede, demora um tempo, recebe o segmento está pequeno. Precisa fazer de novo. Vai lá, faz o processo todo. Se ele estivesse conseguindo ver esses dados com o Tableau, por exemplo, ele já ia ficar lá brincando até ele saber realmente o que ele precisa para conseguir ativar os dados. Então, no fim do dia, o que a gente faz é isso, né? Exato. Juliano, por que nós estamos no evento de Databricks, Juliano? A gente concorre com Databricks? Me conta, o que a gente está fazendo aqui? Extremamente importante, Fê. Acho que tem muita gente que tem essa mesma dúvida
e a gente ouve isso o tempo inteiro. Ah, mas eu já tenho Databricks, eu não preciso de Salesforce, eu não preciso de Data Cloud, né? Infelizmente ou felizmente, o nome do produto às vezes não ajuda, né? Então, para quem já é de dados, para quem é de TI, escuta esse nome Data Cloud e acaba achando que a gente é um lake, é mais uma solução de dados, e não é exatamente isso. É para isso que a gente está aqui hoje, né? E que fique claro, a gente não tem lake. A gente nem, se vocês quiserem comprar um lake da Salesforce, a gente nem tem para vender. Então, exatamente. A gente precisa que vocês tenham a estrutura de dados, né, numa estrutura como o Databricks. Exatamente. É super importante vocês terem um Databricks, por exemplo, né, porque a ideia do Data Cloud é ser uma camada que vem por cima do Databricks, junto com as aplicações, por exemplo, de CRM. Por quê? Porque a gente vai ajudar vocês a acelerar a utilização desses dados e a encontrar os dados de uma forma mais simples e entregar isso para o negócio de uma forma mais simples. Aquilo que a gente falou do trabalho operacional, né? Pô, eu tenho que ficar toda hora demandando do TI, demandando do time de dados, demandando do time de Data Science. Certas demandas não fazem nenhum sentido atualmente. Com o nível de automação que a gente consegue ter, com o nível de interface, de UX que a gente consegue ter para entregar para o time de negócios, é muito mais fácil e mais ágil você deixar isso na mão dele. Porque ele vai conseguir aproveitar isso de uma forma rápida. Tem coisas, principalmente quando a gente pensa em go-to-market, quando a gente pensa em time-to-market, que não tem como esperar. A Fê, que veio desse mundo, eu também sou desse mundo de marketing, vim desse mundo de marketing, tem coisa que não dá. O cara fala assim, 3 dias eu te entrego. Já foi. Ainda mais hoje. Você pega aí exemplo das Olimpíadas. Tem coisa que aconteceu naquele minuto. Na sequência, você já quer dar uma ação, você já quer fazer uma campanha, já quer aproveitar uma situação que aconteceu. Se você não está pronto para fazer isso, você perde a oportunidade. Vai acontecer outra coisa, em outro jogo, em outra modalidade, que vai tomar a vez daquilo e pronto. A gente estava conversando esses tempos mesmo da história do Medina, né? Saiu no Medina e a empresa já fez uma capa de caderno, o outro já veio falar. Quer dizer, já tem um monte de coisa acontecendo, mas o cara só ficou importante até o momento que veio a Rebeca Andrade e virou ouro, até o momento que veio e por aí vai. Então, tem coisas que são muito rápidas e a gente precisa realmente conseguir aproveitar aquele momento, ser ágil o suficiente para entender, cara, qual é o público que eu tenho que entregar? Quem são as pessoas que realmente interagem comigo, para eu conseguir dar aquela experiência para ela na hora, porque ela tem uma expectativa muito alta. E a gente vê isso em todas as pesquisas, né, Fê? Os clientes, os nossos consumidores finais estão cada vez com uma expectativa mais alta desse engajamento, né? A gente tem um cara falando ali na rede social, gerando um tumulto nas redes sociais e exigindo um feedback. Se você não consegue aproveitar... Sim. E aí, por que a gente chama essa parceria? Porque Databricks tem os dados. O que a Salesforce tem? O canal de ativação para o dado. Só que a gente precisa fazer esses mundos se conectarem, né? Assim, não adianta ter os dados se você não está usando os dados para entregar valor para o seu cliente e para a empresa. Mas também, você não vai pegar algo tão precioso quanto o seu dado e deixar qualquer um acessar, né? Esse dado tem que estar bem guardado e você precisa ter tecnologia e governança de quem acessa o dado, como acessa o dado, que dado, como que você faz isso com velocidade, já consegue integrar na entrega de valor para o seu cliente, né? Numa mensagem que vá pelo marketing, numa informação que apareça para o seu cara de vendas. Então, imagina quando você está falando, né? E quando a gente fala do nosso Data Cloud, até dando um passo para trás, que acho que é uma coisa legal, né? Tem a categoria de CDP do mercado, que é essa categoria de você ir buscar o dado que você precisa, para o que você quer fazer para uma nuvem de marketing. A Salesforce tem a CDP, que é número 1 pelo quadrante do Gartner, né? E além disso, a gente fez, né, evoluções nesse produto e o nosso produto, a CDP da Salesforce, hoje chama Data Cloud, e ele funciona não só para a nuvem de marketing, mas para as outras nuvens. Então, no fim do dia, a estrutura que existe, que acaba conseguindo transitar os dados, fazendo identidade única, rodando machine learning, inteligência artificial no que for, né, e ativar esses dados para o seu cliente em todas as nuvens, é esse produto que é o Data Cloud. Ele ajuda a fazer isso. Precisa de Data Cloud? Depende. O que você vai fazer?
Tem coisas que você pode fazer outras conexões, né? Eu posso conectar Databricks com o Salesforce sem Data Cloud? Consegue, né? O que o Juliano vai contar um pouco para vocês, e ele tá mega frustrado, porque ele tinha uma demo para mostrar para vocês, e ele não conseguiu colocar na tela. Mas tudo bem, ele falou, não, vou mostrar slide, porque esse público tem que mostrar a demo mesmo, ambiente funcionando. Aí o pessoal vai até o nosso stand e pede para ver a demo lá no stand. E aí vocês vão ver funcionando lá, tem um standzinho nosso ali, o pessoal consegue mostrar para vocês isso live. Mas conta, Ju, o que você ganha tendo Data Cloud na prática? Essa é a parte legal, né? Então, quando a gente fala da parceria, aqui, opa, eu apertei o botão errado. Quando a gente fala aqui da parceria, né, a gente tem alguns pontos aqui bem importantes com relação ao uso do Data Cloud. Tá? Então, quando o Data Cloud ele entra como uma camada, tá, em cima do Databricks, ele vai ter uma função de integração zero copy, ou seja, eu não estou tendo replicação de dados, eu estou mantendo os dados no Databricks, tá? E estou acessando, estou fazendo um acesso federado dentro do Databricks, a partir do Data Cloud. Então, vocês têm todo o controle dos dados ainda no Databricks. Tá? Então, isso é super importante, porque tudo que você já fez lá, você mantém. Tá? Porém, você traz essa camada que vai servir como uma interface humana para esses dados, para que você possa não simplesmente acessar o dado, mas colocar ele no fluxo de trabalho. Então, as nossas aplicações de CRM, né, seja de vendas, seja de atendimento, seja de automação de marketing, seja de e-commerce, etc., tá, elas vão poder aproveitar esses dados, assim como os modelos também, tá, do Databricks, no fluxo de trabalho. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, eu tenho aqui uma integração Zero Copy, eu tenho a capacidade de trazer os modelos de AI que já estão feitos no Databricks para serem utilizados nos fluxos de CRM, tá? E também tem a possibilidade de conectar o Tableau para fazer toda essa análise de uma forma simplificada em cima de todo o Lakehouse. Tá? Ju, então na prática a gente não está duplicando dado, a gente está mantendo todas as coisas e políticas de segurança e governança e tudo do que tem dado. O sistema da Salesforce tem sempre acesso ao dado atualizado, né? Uhum. E através da parte de gestão da Salesforce, você consegue fazer os controles de acesso de quem vai acessar que tipo de dado para quê. Então você já deixa tudo isso conectado lá no metadado para puxar o dado mais atual na hora que você precisa. E o cara que está sentado, navegando e fazendo, por exemplo, o flow de marketing, que é o meu mundinho, ele já está lá e ele vai arrastando lá no drag and drop, quando ele vai fazendo essa nuvem e tudo, ou vai pegar no Data Cloud e fazer um sistema, um segmento, por exemplo. Exato. Ele já vai direto acessando esse dado sem ter que colocar isso no backlog de IT. Exatamente. O cara consegue chegar no Data Cloud e fazer o seguinte, eu quero fazer um segmento aqui de pessoas que já demonstraram interesse pelo meu produto no mês passado, entraram no site, preencheram alguma coisa ou clicaram em alguma coisa, e eu quero fazer uma campanha para essas pessoas. Ele pode fazer isso usando AI. Ele pode entrar utilizando o prompt, dizer, separe as pessoas que têm entre idade tal e tal, que acessaram o meu site na semana passada e que já fizeram alguma compra nos últimos 2 meses. Então, esse cara está super aquecido. O Einstein Segmentation vai lá, vai puxar. Einstein, o nome é o branding do nosso AI, para quem não conhece Salesforce. Então, o prompt que você jogou ali, ele vai puxar e criar esse segmento em real time. Então, você já consegue ver o segmento e consegue fazer ajustes, consegue refinar. Então, uma pessoa que não tem nem conhecimento do modelo de dados, tá, que está ali por trás, que está no Databricks, ele não precisa ter. E normalmente não tem. Ele não tem nem interesse em ter conhecimento desse modelo. Tá? Mas ele vai conseguir gerar da mesma forma uma segmentação com qualidade e com agilidade para poder fazer a campanha dele. Tá? Isso tem valor para vocês, gente? Estou vendo as pessoas um pouco mais tímidas, mas várias cabeças mexendo. O pessoal está mexendo a cabeça devagarinho. Sim. Mas a experiência que a gente tem, a gente vê muito isso. Né? E existe também um medo. Né? Muitas vezes existe um medo de você passar essa informação e dar essa liberdade para o seu usuário de negócio. Salesforce tem 20 anos de experiência com CRM. Um pouco mais que isso. Tá? E estamos praticamente nos últimos, 10 anos à frente.
a nossa experiência mostra que isso traz muito valor para dentro de casa. Ou seja, você dá essa liberdade, essa agilidade, tá? Vai conseguir trazer muito valor para a operação de vocês, principalmente que é TI, tá? Porque vocês não perdem nada com isso, vocês só ganham. Ju, vou contar um outro exemplo de como isso pode ter valor, né? Imagina que você trabalha num banco e você é gerente, você está falando com um cliente e você entra lá no dash da Salesforce e você consegue ver as informações daquele cliente. Se você só tem as informações da nuvem ali de vendas, você vai ter as últimas interações que você teve com ele, o histórico. Se você tem as informações das outras nuvens, você vai saber que conversas ele teve com atendimento a cliente, se ele está com algum problema ou não, que sites ou o que ele navegou no aplicativo. Você passa a ter todas essas informações. Esses dados que antes existiam na sua empresa e estavam trancados no cofre, não gerando nenhum valor, passam a estar na interface que a área de negócios está vendo, para você ir lá, bater o olho e falar, pô, tô ligando para falar com você, Juliano, para falar que você tem um dinheiro, que Juliano é um cara de sucesso, né? Tem dinheiro para investir, mas eu tô vendo aqui que você clicou em financiamento de veículo. Então, opa, o Juliano está pensando em comprar um carro. Quanto vale essa informação na hora que você está falando com o teu cliente para você virar e falar, poxa, Juliano, vi que você se interessou, você está pensando em comprar um carro, posso te ajudar? Esse é o tipo de dado que provavelmente está no Databricks, que se não tiver na tela do gerente, na hora que ele está falando com o Juliano, ele não vai gerar valor para a empresa. Então é esse o tipo de coisa. Tem os exemplos de coisas automáticas de jornadas, mas também tem esse tipo de exemplo de como que é para você realmente trazer isso. Aqui entra um ponto muito importante do que a Fê falou, porque é relacionado à agilidade e à aceleração que o Data Cloud traz para quando você precisa trazer este dado para a superfície. Então esse dado está no Lake, está lá no Databricks, né? Como que eu trago esse cara para fora do Databricks? Como é que eu torno ele acessível e acionável, tá? Então quando você olha para essa arquitetura aqui, né? Uma arquitetura Zero Copy, então eu tenho lá as nossas aplicações, tá? De CRM. Isso aqui está conectado, tá? Com o Data Cloud, que por sua vez está com acesso federado no Databricks, tá? Trocando informações aqui. E eu consigo, então, de uma forma muito simples, sem precisar de desenvolvimento algum, e essa é a grande sacada da história, trazer isso direto para a tela do atendente. Vamos supor que eu tenha lá uma tabela, um objeto com transações do cartão de crédito. Eu tenho uma outra tabela com interações com o site, uma outra tabela com interações com canais outbound, interações com WhatsApp, interações com e-mail, interações com o aplicativo, tá? Tudo isso eu consigo apenas arrastando e soltando um componente dentro da tela do Salesforce, ou seja, eu sou um admin Salesforce, não sou um desenvolvedor, não sou um cara técnico, eu apenas sei como fazer as configurações dentro da plataforma. Eu consigo, com arrasta e solta, basicamente, colocar esses dados direto na tela. Do lado da conexão, eu tenho um conector nativo, Zero Copy, que já me dá acesso direto ao objeto. Então, eu tenho zero desenvolvimento. Eu preciso do acesso do usuário do Databricks, eu preciso do acesso ao layout da página, que é algo arrasta e solta. E rapidamente eu consigo colocar isso de volta na tela do atendente. E isso passando por fluxos, tá, de automação com AI, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, pegar um dado que entrou no Databricks, interação com o website ou com o aplicativo, tá, e passar isso por um modelo do Databricks e jogar esse score na tela do atendente, tá? Ou do gerente, ou do vendedor, ou gerar um alerta, disparar uma comunicação e assim por diante, dependendo do resultado desse modelo, tá bom? Gente, tem muita coisa legal. A gente não conseguiu mostrar para vocês a parte de Tableau, até porque essa é a parte que a gente está mais mostrando no stand da Salesforce. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar com a gente agora, quiserem subir lá, quiserem ver demo e tudo isso, por favor, né? E a gente está super feliz. E assim, cara, não é que eu não preciso disso porque eu já investi em Databricks. É assim, uma vez que você já investiu e já colocou teu dado em ordem, está na hora de tirar o melhor valor do seu dado. E acho que esse que é o convite principal que a gente tem. Obrigada.
É isso, obrigado.